E aí pessoal, beleza? Hoje no vídeo eu vou comentar sobre um caso que aconteceu recentemente, né? Mas só que ele só foi divulgado ontem e não deram mais detalhes, né? Do que aconteceu. Então hoje eu vou estar falando sobre o caso, vou falar um pouco do que eu acho. Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E lembrando pessoal que eu estou pedindo para vocês, quem assistir até o final, avaliar o vídeo, né, com like ou dislike, beleza? Assim eu vou saber se vocês estão gostando ou não do conteúdo que eu estou trazendo, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E aí pessoal, beleza? Entre no link abaixo caso vocês gostem de produtos orientais de boa qualidade e rápida entrega, como mangás, camisetas, action figures, estátuas, pelúcias. Tudo isso estará disponível no meu site, que vai estar na descrição. E logo mais vai ter novidades chegando no meu site. Então espero que vocês gostem e acessem o meu site, beleza? Então fique com o vídeo de hoje. E bom pessoal, como eu falei, eu vou estar falando hoje sobre um caso que aconteceu recentemente, né? Mais especificamente na terça, dia 28, e só foi divulgado na quarta, que foi ontem. Quarta que foi ontem, né? E o caso que eu quero falar aqui é sobre um médico, né? Que ele estava viajando, eu não sei se foi no aeroporto daqui de perto de casa, que é mais ou menos para lá, né? E eu não sei se foi um outro aeroporto de São Paulo, mas esse caso aconteceu em São Paulo, né? E esse médico, basicamente, na hora que ele estava no avião, ele estava do lado de uma passageira chinesa, né? E ele meio que começou a xingar ela sem motivo, né? Eu não sei porquê, mas não falaram o que ele xingou a chinesa, né? Só vi que parece que colocaram que ele xingou chinesa dos infernos, né? Mas até então, isso aí não, pra mim, na minha opinião, não caracteriza como um preconceito, coisa do tipo, né? Até porque ele pode estar falando a opinião dele, né? Mas enfim. E também ele meio que começou a, não só a agredir verbalmente, mas como fisicamente a chinesa dentro do avião, né? E esse coisa que aconteceu, basicamente quem viu foram os próprios passageiros e as pessoas, né, que trabalham no avião, seja comissário de bordo, aeromoça, enfim, né? O cara, né, basicamente ele foi preso pelo artigo 2, né, do Código Penal, e na lei de 7.716/89, né? E esse crime, né, meio que fala que é de preconceito e xenofobia, né? Já que o cara fez com alguém que tem descendência chinesa, né, fora do país, né? E esse crime que ele cometeu foi um crime inafiançável, né? Inafiançável, é isso. Na qual ele não vai poder meio que escapar, né? Ele vai ter que cumprir na lei, né, o crime que ele cometeu, né? E infelizmente esse caso aconteceu, como eu falei, dia 28. Só que ele só foi vir à tona ontem, né? Eu não sei por que não veio no mesmo dia, né? Não veio à tona, esse caso no mesmo dia, porque sempre quando acontece esses tipos de crime, né, com preconceito ou racismo, eles sempre acabam trazendo no mesmo dia, mas esse justamente demorou um dia para trazer à tona, né? Mas enfim, eu vou estar falando agora a minha opinião sobre o caso, beleza? E bom pessoal, na minha opinião, né, esse caso me surpreendeu porque geralmente os casos que acontecem contra os orientais não é falado na TV, né? Muitos eu acho que acabam até sendo apagados por causa disso, né? E
muitos também é porque a vítima não quer se expor por medo de sofrer alguma retaliação pior do que já aconteceu com ela, né? No caso, esse caso que aconteceu, né, no aeroporto me surpreendeu porque eu não sei se foi porque aconteceu em um lugar público, né, na qual todo mundo viu e aí decidiram expor, né? Mas só que, como eu falei, esse caso demorou um pouquinho para ser público, porque passou um dia praticamente, né? Eu não sei que horas que aconteceu esse caso, né, do médico e da chinesa, mas eu acho que se fosse, por exemplo, um exemplo que eu dou, né, quando for alguém negro ou alguém homossexual, eu duvido muito que eles iriam demorar para divulgar esse caso, né? Na qual, na minha opinião, também teve uma outra censura, né, nesse caso, porque falaram, isso passou na TV, tá, pessoal? Então foi a hora que eu vi e depois eu pesquisei na internet, na qual eles falaram que o cara, né, o médico, xingou a passageira chinesa, né? Só que eles não falaram o que foi, só colocaram como eles ter xingado, né? Falado chinesa dos infernos, né? Na qual, pra mim, como eu falei, isso daí não é um xingamento pesado, é só a opinião do cara, né? Acho que se fosse um negro que acontecesse isso, eles muito provavelmente iam falar que o branco chamou o cara de macaco, que não sei o que, né? Então, pra mim, teve uma leve censura do que foi falado, né? Eu acho que a TV e alguns sites omitiram o que realmente o cara deve ter falado para a chinesa, né? E só colocaram alguma coisa mais leve para amenizar a situação, né? Coisa que eu, na minha opinião, não achei certo, né? Porque, como eu falei, se fosse outros casos, né, de preconceito com negro, com homossexual, eles muito provavelmente iriam falar o xingamento, né? Mas não foi esse o caso, né? Fora que também eles não divulgaram o nome do médico, eu não sei porquê, né? Geralmente quando outros tipos de casos eles divulgam o nome só para lascar a pessoa, né? E esse caso não falou nem o nome do médico e nem o nome da chinesa, né? Que foi agredida verbalmente e fisicamente, né? E isso também, esse caso mostra, pessoal, que tipo o quanto as pessoas não gostam, né, da cultura oriental. Não é porque é chinesa, mas sim da cultura oriental, porque não acontece só porque a pessoa, né, aquela mulher foi chinesa. Isso poderia acontecer com qualquer tipo de oriental, seja japonês ou coreano, né? Porque as pessoas aqui não sabem distinguir a diferença, né? E eu acho que, na minha opinião, houve sim uma censura, né, da parte das mídias e também do favorecimento do cara, porque o cara não foi exposto, né? Como geralmente acontece, né? A TV acaba falando nome, às vezes, né? E coisas do tipo. Só falou que ele era médico, né? E ponto. Mas não falou o nome, a idade, essas coisas que eu acho que, na minha opinião, foi a desejar o jeito que passaram, né? Essa reportagem ontem, né? Infelizmente também eu acho que foi triste de ter vindo ontem esse caso, né? Não no mesmo dia, né? Como eu falei, se fosse outros casos, eles iriam trazer no mesmo dia com uma reportagem de 1 hora ou 2 horas, dependendo, e iriam ter várias testemunhas, não sei o que. No caso, não teve nem testemunha e a reportagem não durou nem 10 minutos, praticamente. Só falaram o que aconteceu e bola pra frente. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que eu acho, na minha opinião, muito triste que casos assim aconteçam, né? Independente se for oriental ou não, né?
No caso, como o meu canal fala sobre a cultura oriental, eu estou falando a parte oriental, né? Eu acho muito triste que casos assim não são divulgados na TV, né? Seja ou porque a vítima tem medo de se expor, né? De ela sofrer retaliação pior do que ela já sofreu, ou da censura, porque pra mim às vezes é muito nítido que a TV não exponha ou expôs, ou, vocês entenderam, né? Casos assim como os orientais, né? A TV só fala em casos com os negros e homossexuais, o que também tá certo, né? Mas não é só, o Brasil não tem só negro ou homossexual, tem várias etnias, né? Na qual, por exemplo, a cultura oriental, né? Na qual muitos acabam normalizando algumas brincadeiras, né? Como, por exemplo, abrir o olho, ficar chamando o oriental de japa, quando às vezes nem é japonês, xing ling, coisas do tipo, né? Então, assim, eu acho que se casos assim fossem mais expostos na mídia, isso inibiria as pessoas de fazerem certos tipos de comentários, né, para os orientais. E também mostraria, né, para essas pessoas que não as vítimas no caso, né, que isso deveria ser visto como um crime ruim, né, um crime pesado, né, porque esse cara ele foi preso, porém na minha opinião, como ele é médico, ele provavelmente vai pagar para sair, né? Porque no Brasil ele meio que funciona assim, basicamente. Quem pode, paga para sair e não é impune, né? Totalmente. Então, eu acho que casos assim deveriam ser mais expostos e casos assim, como desse cara, a polícia em si, né, deveria ser muito mais rígida com relação a tipo de crime que esse cara cometeu, né, independente se for oriental ou não. E bom, pessoal, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado, assistido até o final, que vocês avaliem, né? E caso vocês assistiram até o final, que vocês comentem a opinião de vocês sobre esse caso, né? Lembrando que com respeito e educação, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, falou!